paizão, cadê aquela chama do Hexa? Depois do jogo de ontem, um empate mondorrento ali, sem muitas emoções, todo mundo desanimou? Vocês estão desacreditados já do plano de Carleto Ancelotti? No primeiro jogo? Que torcida é essa, rapaziada? Parece até que o centroavante do Brasil é o Pombo Richarlison. Calma, o homem, ele tem um plano, ele sabe o que faz. Se hoje nossos adversários sul-americanos cantam vitória, riem dos nossos fracassos, veem que a gente é uma bosta e já contam com mais um título, o Tetra, o que aproximaria do nosso Penta, calma. Temos o homem, ele sabe o que fazer, ele sabe o que fazer pra conseguir o Hexa, ele tem um plano, ele tem um charutinho que não é de carne, e aqui... pode contar ou não com essa porra de Neymar, que caralho de Neymar, você é uma esperança gigantesca, mas você tem que jogar bola, você tem que lembrar que é jogador. Eu fico puto com isso, mano, porque a gente sabe que esse desgraçado aqui em condição era uma outra dinâmica de jogo, tá ligado? Só que é aquilo, rapaziada, eu acho que de fato, quem ficou extremamente feliz com a parada ontem que aconteceu com a seleção brasileira, com o jogo de ontem da seleção brasileira, foi o grupo do Penta, o grupo dos caras de 2002, que não queriam mais nem a pau o Ancelotti na seleção, e pô, pelo jogo que desenrolar do jogo da estreia do Carleto Ancelotti, o Brasil não conseguindo fazer tanta coisa ofensivamente, aqui ó, a seleção do Ancelotti sofrendo pro Equador fora de casa, Cafu na casa dele, nesse estilo aqui ó. Neguinho, você é louco, Neguinho, Da hora, Deus, vai falando, vai falando. Errado, Neguinho. Eu fui tirar a bicicleta lá de casa pra dar um rolê, Neguinho. Passei no prego, Furou furou o pneu. bagulho, Neguinho. Você é louco, Neguinho. Feliz com a nossa desgraça. Você deixou contente, né? Neguinho, você é louco. É foda, rapaziada, pior que eu não duvido disso não, tá? Aqueles fogos lá que os caras soltaram depois do jogo, pra gente ver, mano, o Equador já tava preparando festa, mano. Os caras estocaram ali uma parte de fogos pra uma possível vitória contra o Brasil. Meu Deus, a gente precisa recuperar o nosso respeito, sabe? Urgentemente. Mas aqui, se a gente for ver, rapaziada, pelo contexto todo do que foi o jogo, o Ancelotti, ele teve 2 treinos pela seleção brasileira. E eu vi gente nos comentários falando, porra, esse daí é o Dorival que fala espanhol. É um Dorival que fala espanhol. Eu escutei, na verdade, eu olhei isso. Isso é o que a gente paga às vezes aí de ter acesso à internet, né? Cara, complicado, mano. Ele teve 2 treinos. No primeiro aqui no Brasil, ele não contou com todos os convocados. Quem tava na Champions League também, quem tava atuando no Campeonato Brasileiro, não esteve presente nos treinos. E depois um treino com o elenco todo já lá no Equador. De fato, com todo mundo, com todas as peças, ele teve um treino. Treino e todo mundo acha que ele vai fazer magia, o Vini Júnior vai virar o Pelé, a reencarnação do Pelé, o Estevão, o moleque, já vai doutrinar que nem Lamine Yamal. Irmão, calma aí, não era um jogo fácil, a gente não tava jogando com qualquer merda não, tá? A gente não tava jogando com qualquer merda, nós estávamos enfrentando o Equador, que só tá atrás da Argentina nas eliminatórias da Copa de 2026, e se a gente for ver, é um time que tem a melhor defesa de todas as equipes aqui presentes na eliminatória. 5 gols sofridos. Vocês lembram quando o Brasil foi enfrentar a porra da Argentina lá na Argentina? Em um jogo a gente levou 4. Os caras têm 5 na eliminatória toda. Vocês concordam aqui comigo que é um time, uma seleção que já tem um trabalho já mais consolidado? Os jogadores já sabem bem o que o treinador quer? Vocês conseguem concordar minimamente comigo que não seria uma estreia de boa? E o Brasil, se consegue ser um pouco melhor ofensivamente, venceria a partida? Vocês conseguem raciocinar comigo essa parada? Eles têm 5 gols em todas as eliminatórias, mano. O Brasil tem 16 gols sofridos, rapaziada. É muito diferente. Era um time que sempre é vazado. E não foi vazado dessa vez, sabe? Não sei se teve já o dedo do Ancelotti lá, ele, ou se teve o impacto do trabalho do Ancelotti já nisso, mas o Brasil, desde a segunda rodada das eliminatórias da Copa, não sofreu um gol. Não sofreu um gol fora de casa. Cara, isso daqui já é um ponto positivo. O trabalho de um técnico, quando ele chega numa seleção, numa equipe, num time, é organizar de trás pra frente. Esse é o processo. É muito mais fácil você organizar um time defensivamente do que a forma de atacar, a forma de criar. A forma de atacar é sempre um diferencial de um time no futebol. Mas se a gente for ver aqui, cara, não seria um jogo fácil, mas nem a pau, rapaziada. É um time aqui, ó, que com 1 a menos ganhou da Colômbia fora de casa. É um time que perdeu pro Brasil dos últimos jogos aqui, ó. É um time muito físico. É difícil enfrentar o Equador. Olha o tanto de jogo aqui sem perder, mas também com muitos empates. Eles aqui, ó, na última Copa América, só perderam pro campeão. 1 a 1 contra a Argentina, que pra muitos aí, e também, de fato, é o melhor time aqui, a melhor seleção do continente, perderam nos pênaltis.
Não é bobeira, rapaziada. Dentro de casa, os caras estão invictos. Não perderam ainda, ó. 5 vitórias, 3 empates. Não perderam em território equatoriano. E ainda a gente deu muita sorte de que ontem não foi na altitude. Se fosse na altitude, seria muito mais complicado. Só que é complicado, cara, porque todo mundo pensa que é magia e aí os jogadores individualmente já são tirados como merda. O Estevão, a gente, pô, eu acho muito triste isso. E o Estevão é muito bom jogador, só que por alguns feitos dele, o nome do moleque já infla de uma maneira surreal. Alguns detalhezinhos, já é melhor que Neymar com 17 anos, já passou dos números. Calma, calma. Mas não acho que ele foi uma tragédia ontem. Fez um bom primeiro tempo, não foi tão bem no segundo, mas é um moleque de 18 anos agora, não é todo mundo que é Lamine Yamal. O pessoal pega um moleque que é extremamente fora da curva, coloca num contexto e, mano, não é que nem o Lamine Yamal. Todo mundo vai ser régua pro Lamine Yamal. O Lamine Yamal é fora da curva, cara. É diferenciado, é gênio, craque, absurdo pra idade. Não é todo mundo que bate de frente. Isso daí não é um demérito pro Estevão. Só que o pessoal coloca como se, mano, o Lamine Yamal deita lá com 17, 18 anos na Espanha. O Estevão, pô, é foda, tá ligado? É foda quando a gente também vê a própria mídia aqui falando. O Estevão tem recebido um tratamento muito especial. Acho exagero, falando que ele fez um péssimo, um mau jogo. Vamos ver aqui certinho o que o pessoal falou? O Estevão, ele tem recebido um tratamento muito especial, VIP? né? Ótimo, ótimo. Cara, é meio louco. Assim, ele joga muita Sabia bola, que você ia gabaritar. mas eu acho que tá um pouco exagerado. Assim, ele tava meio peixe fora d'água hoje, não tava não? Então, não sei, mas aí chegou o Ancelotti com 50 anos de futebol nas costas. Pô, escala o menino como titular. Titular, eu não entendi nada. Por quê, cara? Tem que ter Não, e aí mostrado a gente muito bota no o treino. contraponto do Sabe assim? Antony, tá voando no Betis. Exatamente. E pra mim, eu sempre vou ter o argumento, gente, que seleção é... Como é que diz o Pascoal? Momento. Futebol é momento. Futebol, seleção é momentum. Você vê como é a diferença, rapaziada, quando é comentarista de futebol e comentarista de momento, tá ligado? Até o ano passado, quando o Estevão quase carregou o Palmeiras pra um título do Campeonato Brasileiro, fazendo boas atuações, você via, cara, quem parava pra assistir o jogo do Palmeiras, era bola no Estevão, torcer pra ele ter uma jogada individual e o Palmeiras conseguir vencer os jogos. Ele carregou em muitos jogos o Palmeiras pra ser vice-campeão brasileiro no ano passado. Cara, superando números de Neymar na mesma idade, caraca, um gênio absoluto, vamos ver na seleção. Cara, um jogo que ele não vai bem, cara, por que o Ancelotti deu uma oportunidade pra ele como titular? É um menino que já tá treinando um tratamento completamente diferente. Cara, ele merece, ele tá se destacando. Você acha que é simples um moleque de 17 anos ser uma principal peça de um dos principais times aqui do Brasil? Só que, pô, o que eu acho que é complicado a gente cobrar o pessoal lá da frente da seleção brasileira, você vê a bola chegar com qualidade pro Estevão, você vê a bola chegar com qualidade pro Vinícius Júnior, você vê a bola chegar com qualidade pro Richarlison, mesmo que ontem o Richarlison tenha quebrado a bola, tenha feito um jogo péssimo. Ele não conseguia fazer uma parede, ele não conseguia dar uma sustentação aqui, ó, abrir o braço, dar o corpão, fazer uma parede, fazer um pivô, não conseguia fazer nada. Eu, quando vi ali que o Ancelotti tinha convocado o Richarlison, eu frisei nos vídeos, não sei se vocês lembram. Cara, o Richarlison tá jogando como ponta esquerda, cara, no Tottenham, marcando lateral, porque ele não vive uma boa fase como centroavante. E aí na seleção ele atua como centroavante. Eu vi muita gente falar, cara, a seleção jogando com 3 volantes, tudo bem. Mano, no Real Madrid a gente tinha o Modric, Kroos e Casemiro, todo mundo é volante. Só que tem uma diferença, são volantes construtores, são volantes que com a bola no pé conseguem construir jogo. A gente não tem um Pedri da Espanha, a gente não tem um Fabian Ruiz, a gente não tem, sei lá, um McAllister da Argentina, a gente não tem esses caras que no meio campo têm um poder de construir jogadas. A bola no pé do Bruno Guimarães ontem era doído, rapaziada. Difícil, cara, o cara não conseguia fazer. Tem um passe ali que dá pro Vinícius Júnior no segundo tempo, mano, ele mete um passe super forte, a bola sai pela linha de fundo. Ou seja, é difícil porque a gente não tem esses nomes de construção que consigam fazer com a bola no pé, a bola chegar com qualidade. Deixar o Vini aqui, ó, propiciar pro Vini o melhor dele, que é o X1. Tentar isso daí também com o Estevão aqui pela direita. Não, era sempre aqui, correria com os dois aqui pela ponta e vamos ver no que dá. Tá ligado? Sempre muito marcado por 2, 3. Os caras não são Messi. A gente cobra um Vinícius Júnior na seleção e ele não é Neymar, rapaziada. A gente tem que ver que ele não é Neymar. Ele tem um estilo de jogo no Real Madrid que potencializava muito. Era o quê? Congestionava todo mundo aqui pelo lado direito,
virada de bola pro Vinícius pra encontrar ele no X1, tá ligado? Que é onde ele vai se sobressair. Ele não vai vir, ele não vai procurar aqui bola pelo meio, arrancar pela direita, flutuar pela esquerda. Não é, cara. Não é esse cara. Não adianta a gente querer comparar. Não é. O Vinícius Júnior muito bom de bola, mas ele não é um gênio que é o Neymar. Estevão, muito bom de bola, mas ele não é um gênio que é o Neymar. Eles são dois jogadores que, pô, quando eu falei isso daqui, que eu queria uma parada assim, ó, tipo um 4-4-2 do Real Madrid da última temporada, o pessoal falou, cara, você tá maluco na avaliação sobre o Estevão. Ele é um camisa 10 clássico. Não é, cara. Não é. Eu vou repetir o que eu falei naquele vídeo, onde eu falei que eu queria um 4-4-2. Ah, você tá querendo ensinar o Carleto Ancelotti, os caras falaram no vídeo. Irmão, esses dois jogadores que a gente tinha na ponta são jogadores de velocidade, cara. Infelizmente, eles não sabem o momento de pausar, arrancar, o momento de buscar um passe. É muito acelerado sempre. Vamos correr, vamos contra-atacar. É só X1, velocidade, velocidade. O Vini Júnior até melhorou nisso, mas o Estevão, ele ainda não tem aquele time tão refinado da jogada. Você vê um Lamine Yamal jogando, você vê a diferença. Ele sabe o momento de acelerar, ele sabe o momento de pausar a jogada, ele sabe o momento de parar, olhar e retomar. Aqui não dá pra eu passar, vou voltar a jogada. Não, muitas vezes a gente vê correria, 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 correria. Não tem aquela pausa, pai. A gente não tem esse jogador também no meio campo que pisa na bola e fala, cara, tá, vamos organizar? Vamos colocar aqui a bola debaixo do braço? Até a gente pode ter aí, mas não sei se na seleção seria tão diferente assim. Um Alan Patrick que vem fazendo esse papel no Inter, não sei se na seleção é um jogador. O ideal seria um Neymar da vida, mas... E aí? Vai jogar? Vai ser convocado? Vai ter condição de servir para a seleção brasileira? A gente tinha no passado aí um cara que poderia atuar pela seleção brasileira, mas se naturalizou espanhol. Pô, Thiago Alcântara, mano. A gente não tem um cara com esse refino técnico no meio campo. A gente não tem, cara, e é complicado. Por isso que eu acho que pros próximos jogos, o Ancelotti ele tem que reforçar aqui o meio, não trabalhar com 3 atacantes, tá? Colocar aqui, ó, não sei se o Estevão vai ser o camisa 10, não sei se o Rafinha vai conseguir fazer esse papel, mas acho que o Andreas Pereira conseguiria fazer isso, tá ligado? Tirar aqui um Bruno Guimarães e colocar um outro cara, porque o Bruno Guimarães com a camisa da seleção brasileira é doído. Ontem a gente viu o quê? Que o Wanderson, ele tinha a maior possibilidade aqui para ser o cara que subia pela lateral direita. Só que, mano, ofensivamente muito mal, defensivamente sofrendo muitas vezes, mas o carinha aqui que tava pelo lado dele era um cara liso, complicado de marcar, tudo bem. Mas você vê, o Alexandro, ele foi um cara mais contido. Foi um cara que não teve tanto apoio ofensivo. Até pra deixar pro Vini Júnior o que ele gosta, espaço pra atacar. Só que é complicado, cara. Eu acho que essa daqui teria que ser a formação da seleção brasileira. Casemiro muito bem. Alex do Lille, nunca tinha visto esse cara jogar bom de bola. Zagueiro firme, sabe? Que tem aquela marcação diferenciada. Essa daqui é a minha avaliação, rapaziada. Eu não sei se pra vocês é muito isso, mas isso aqui a gente tem que melhorar muito, tá? O setor de meio campo da seleção brasileira é muito complicado criativamente. A gente for até ver aqui, ó, um pouco a reação da mídia, o que o pessoal tá falando, começando aqui, ó, aqui foi uma parada que eu tinha separado, ó, pra gente ver o cara até questionando, será que ele se arrependeu? Eu acho que ele não se arrependeu, mas é pra gente ver como a parte individual dos jogadores, olha aqui, mano, o Bruno Guimarães, o Vini Júnior perde até a paciência, ó. O Ancelotti fala uma parada, a parte individual dos jogadores não tava melhor possível, não tava aquela parada que a gente vê o Wanderson ali na hora de apoiar. Complicado, tá? Complicado, bem complicado, rapaziada. Vamos ver aqui, ó, começando pelo Neto, vamos ver o Thiago Leifert, todo mundo aqui. Vocês acham? Tô assistindo aqui pela Globo, Luiz Roberto, gente boa, baita narrador. Vocês acham que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com Andrei, Martinelli, Matheus Cunha? Vocês têm ideia que foi a última seleção que a gente ganhou o título? Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. E ainda tem os babacas ainda que fala do Rivaldo. Cara, juro, não é querer só cornetar, mas que coisa feia, que coisa horrível. Não, e o que mais me deixa impressionado, teve uma bola que o cara meteu pro Matheus Cunha e a bola passou entre as pernas dele. Entre as pernas. Cara, que vergonha.
Tá. Parabéns aí. Mano, tem coisa que eu concordo com o Neto e tem coisa que eu não concordo, rapaziada. Porque quando ele fala aqui, ó, vocês acham que a gente vai ganhar com Gabriel Martinelli, com Andrei, com não sei quem? Mano, se esses caras vêm aqui jogar no Brasil e se destaca, o Neto é o primeiro deles a falar, mano, tem que estar na seleção brasileira. O Neto era um dos caras que mais batia no Hulk, por exemplo, numa época aí. Aí ele veio pro Brasil e começou a fazer um monte de gol. O tanto de vez aí que você escuta o Neto falar que o Hulk tinha que ser o centroavante da seleção brasileira, sendo que o Hulk, mano, tá extremamente longe do auge que ele já teve quando era do Porto, do Zenit, quando ele era um cara, mano, brutal fisicamente, ele ainda é, mas tava no auge, fazendo muito gol. Ele era tirado de chacota, tá ligado? Quando o cara vem aqui no Brasil e deita aqui no Brasil, e esses caras aqui que acompanham mais o futebol brasileiro olham de perto, aí eles pedem na seleção brasileira, mas quando os caras estão bem lá fora, não serve. Acho que Mano, o Andrei tá comendo a bola lá na França, cara. Você vê o cara jogar diferenciado. Só que aí fica naquela parada. Tipo, não dá pra comparar com 2002. A gente não tem mais essa geração. A gente não tem aquele camisa 10 diferente sem ser o Neymar. Eu vi até uma declaração de um cara da base do Palmeiras que ele fala: a gente não forma mais camisa 10 porque sempre que tem um jogador diferente na base e tem esse refino técnico do drible, tudo bem, em vez da gente formar ele jogando pelo meio, a gente quer jogar pra ponta. Por isso que a gente tem muito ponto e não tem um meio campo diferente. A gente tem uma safra absurda de ponta, mas jogar pelo meio não tem. E os caras não tem aquele cacuete de jogar pelo meio, porque na formação dele, na categoria de base, ele foi jogado pra ponta, tá? Vamos ver aqui um pouco a declaração do Thiago Leifert. E o Estevão, eles só acreditam no drible, parece, assim. Todas as vezes que eles pegam a bola contra 3, mesmo sem ninguém no entorno, mas pega o Lamine Yamal, tá? Que hoje é o melhor jogador de futebol em atividade. E vê ele contra a França, mesmo quando ele tá sozinho contra 3, mesmo quando ele tá sozinho contra 2, as decisões que ele toma, ele é muito melhor de escolha do que a gente tem visto na seleção brasileira, todos os nossos atacantes. Em vez de parar, valorizar a posse de bola, tentar cavar uma falta para esperar o cara chegar, não. Todas as vezes eles tentam jogar no fundo e driblar, mesmo sem ter o Richarlison lá na marca d'água da Globo, mesmo assim, todas as vezes eles tentam fazer a mesma coisa. E isso eu acho que é um pouco de desespero mesmo. Me parece que é um pouco... Os caras sabem fazer. É ansiedade. O Ancelotti tem que ter uma conversa com ele sobre personalidade, sobre decidir o jogo, sobre tomar a decisão. O primeiro gol da Espanha ontem ilustra muito bem o que você está falando, porque o Yamal ele encaixa um passe entre dois defensores e a bola, o Oyarzabal recebe, faz um pivôzão e rola para o Nico Williams fazer o gol. Poxa, olha o passe que o Yamal encaixa ali, muito difícil. O Yamal poderia ter, como qualquer ponta, ter tentado driblar para fora, para cruzar, ou driblar para dentro e chutar. Ele encontrou um passe ali numa janelinha bem pequena e o passe perfeito. E aí saiu o primeiro gol da Espanha. Vale assistir aí, quem não viu. E uma coisa que a Argentina tá fazendo muito melhor do que nós também. Você vê o jogo da Argentina e eles sabem que eles vão ganhar, sabe assim? Eles sabem que eles vão matar o jogo a qualquer momento. Eles têm uma postura diferente, né? Eles falaram de uma bola ontem para conseguir fazer o gol lá com o Julián Álvares. Eles estão muito mais à vontade mesmo. Então, tem uma pressão, tem um monte de coisa errada que tá acontecendo com a gente, tem um monte de dificuldades que a gente vai ter que resolver e até... A esperança é que o Brasil vire isso daqui também, né, rapaziada? Vamos ver. É o começo de trabalho do Carleto. Teve aqui também, ó, ele falando sobre a falta que o Neymar faz. Toda vez que a seleção jogar e não for bem, a gente vai lembrar que a gente tem o Neymar e que ele pode contribuir. A questão é quando ele vai poder contribuir, né, cara? Sem o Neymar, nada acontece. Não é coincidência que quando o Neymar parou de jogar pela seleção brasileira, nada mais deu certo. O Neymar, desde que entrou na seleção em 2010, ele tem o pior entorno de todos os tempos. Nunca um craque foi tão solitário quanto o Neymar Júnior na seleção. E mesmo assim, ele é o artilheiro da história e o maior assistente da história. O Neymídia, o fraco. Como é que vocês chamam ele? O ex-jogador. Aposentado, o ex-jogador. Só tem 70 e tantos gols, sozinho. Então quando ele não tá, cara, ninguém bota a bola embaixo do braço. Mas eu esperava que fosse o Vinícius. Pô, cara, o Vini tem que botar a bola embaixo do braço. E ele tem total liberdade pra chegar pro Ancelotti e falar: professor, eu não quero jogar aberto na esquerda hoje, me bota pelo meio. Deixa eu tentar uma coisa diferente. Tira o Richarlison, me bota pelo meio e abre um cara na esquerda. Vamos tentar. Mas nem isso aconteceu ontem. A gente fez todo mundo o básico, tipo, o robótico. Eu jogo na esquerda, eu fico na esquerda. Eu vou jogar na direita, eu fico na direita. Não aconteceu nada de diferente mesmo.
mas eu esperava que alguém botasse a bola embaixo do braço e resolvesse. Um mínimo de como é que eu posso falar? De insubordinação, que é o do jogador. O problema é que a gente não tem esse cara, tá ligado? A gente não tem esse cara, ó. Onde deu certo com ele, nunca ganhou uma Copa. Ah, meu, o pessoal só julga por isso, aí é foda, mano. Você vê o nível da pessoa por isso. Caralho, é foda, tá? Ele falando aqui do Richarlison também, ó. Richarlison, hein? Pode acrescentar e falar do Richarlison, porque, assim, putz, cara, eu entendo que estão tentando recuperar o Richarlison, mas não dá. Não é o momento de recuperar o Richarlison. O Richarlison tem que se recuperar no clube, não na seleção brasileira. Foi mal, cara. Ali ele teve uma oportunidade, né? Aquela dentro da área. A bola também tava difícil de chegar nele e tal. Mas é nessa hora que o cara tem que brocar. Essa hora é a única oportunidade que um 9 tem, ele tem pouquíssimas durante um jogo, um 9. A não ser que seja o Haaland, que o teu time cria pra caramba, criava, né? Não nessa temporada, mas vai voltar a criar com aquele Tchek desgraçado, que jogou muito ontem também, tá indo pro Manchester City. Mas se você é o 9, você tem uma oportunidade, é nessa que você tem que cravar, pô. Fala aí. Não é nem só isso, eu já tava irritado muito antes, né? Quem tava assistindo ao jogo, porque o Richarlison não tava conseguindo dar sequência a nenhuma jogada. Nada, parede, né? A bola batia, ou ele não conseguia explorar, ou ele não conseguia fazer o pivô, ou ele não conseguia dar um passe pra frente. Bom, então assim, foi uma partida muito ruim do Richarlison, e que se a gente olhar pra temporada dele, a convocação não é justificada. Todo mundo sabe que o Ancelotti só chamou porque confiava nele. Até na coletiva falou que não foi por isso, porque ele é um bom jogador e tal, e enfim, eu sou tricolor, né? Então o Richarlison jogou pelo meu clube, eu sei do potencial dele, poxa, eu sei o quanto ele se esforça, ele é um jogador útil, mas nesse momento, né, da carreira dele, ele não é nem titular no clube dele, ele foi circunstancialmente titular em alguns momentos da temporada no Tottenham, mas ele não é titular incontestável, ainda mais de 9, que é o Solanke lá no Tottenham. E assim, ele não teve nenhuma grande atuação se justificasse ele ter sido chamado. É porque a situação de camisa 9, de centroavante, é delicada. É grave, né? A gente tá num momento que joga pro alto, quem pular mais alto e pegar, beleza. Quem gritar, beleza, ó, esse aí gritou, esse aí merece. A gente tá nessa situação. Então eu não consigo, né, também tirar o Richarlison aqui pra nada, porque ele já foi, até mesmo na seleção brasileira, em outro ciclo, ele já mostrou alguma coisa. Mas nesse momento, a sua titularidade, a sua convocação não é justificada. Não, e aquilo, rapaziada, sei lá, o Ancelotti, ele manter o Richarlison pra jogar contra o Paraguai, vai ser complicado, tá? Vai ser complicado. Realmente, esse quesito camisa 9, é difícil da gente falar, pô, mano, esse daí é o 9 do Brasil. Tem o Pedro, que tá recuperando de lesão, é uma grande esperança, talvez o melhor nome, mas a gente tem nomes melhores do que o Richarlison. A gente até entende, a primeira convocação é um homem de confiança, já tinha trabalhado com o Ancelotti, mas, pô, um Igor Jesus joga mais bola. O João Pedro lá do Brighton, por mais que na data FIFA passada com Dorival Júnior não conseguiu ir tão bem, mas é num Brasil também muito desorganizado. Eu acho o papel de centroavante ontem que o jogo pedia, segurar mais a bola, dar tranquilidade pro pessoal de trás chegar lá na frente, o João Pedro ia conseguir fazer melhor. Aquele Rodrigo Muniz, que jogou no Flamengo e tá lá no Fulham, acho que foi vendido pro Tottenham, joga muita bola, jogador alto, jogo aéreo muito bom, não sei se vocês já viram ele jogar. Joga muito, rapaziada, bom jogador, tá melhor que o Richarlison, merece também uma oportunidade, um olhar ali diferente. São nomes, né? Se a gente for ver aqui também, ó, teve isso daqui, ó, pra gente ver sobre o destaque do Vini Júnior na seleção brasileira. Cara, mano, o Neymar, há quanto tempo que ele não joga a eliminatória? Desde aquele começo do Diniz, ele tem mais gols que o Vinícius Júnior. É loucura, tá? Isso daqui é um retrato de como o Vini na seleção... Até agora, pelo menos, ontem até acho que ele não foi terrível, como todo mundo tá falando. Fez um jogo razoável, melhor do que ele vinha sendo antes, mas muito longe do que a gente espera. Sabe? Mano, essa parada da bandeira foi foda mesmo, mas a parada ali da bandeirinha de escanteio foi, claro, cera, né, rapaziada? O Brasil tava começando melhor o segundo tempo, teve aquela jogada ali do Vini pro Richarlison, então eles queriam dar uma esfriada, claramente, no jogo. Eu acho que o Neymar seria de grande ajuda, mas, cara, o cara vai jogar, vai se dedicar, vai se cuidar pra estar disponível pra seleção brasileira. Até agora a gente não viu muito isso. Ele fala que tem essa vontade de disputar a Copa do Mundo de 2026, quero realmente que seja verdade. Ele vai ser um diferente, ele vai ser aquele cara que vai pegar a bola e vai, sabe? Olha, um exemplo que eu tinha visto aqui, ó, eu sei que é um outro Neymar, é uma outra época, mas olha a estreia aqui, ó, do Tite, dele na seleção. Aqui era um Neymar muito mais jovem, um Neymar muito mais liso, mas a gente não vê ninguém, cara, esboçar um pouco disso na seleção brasileira. Ligado? Um cara que sai da ponta, vem pro meio, consegue limpar a marcação, consegue arrumar a jogada. Por isso que eu vejo, eu até falei ontem brincando, pô, o pessoal comparando, caralho, o Tite quando estreou lá contra o Equador, meteu 3-0. Era um outro Equador, era uma outra safra. Essa daqui é talvez o melhor Equador de todos os tempos, podemos dizer assim. Ele tinha esse jogador aqui que é diferente.
Olha o que ele consegue gerar de oportunidade, olha o tanto que ele consegue gerar de jogo, olha o tanto que ele é assertivo nos passes. Olha aqui o passe que ele deu pro Gabriel Jesus, um dos gols. É outra parada você ter um Brasil com esse cara do que não ter, tá ligado? Eu sei que hoje o Neymar não é mais isso, o Neymar não é mais leve desse jeito no campo, não tem essa mobilidade toda, essa rapidez. A tomada de decisão dele ainda é muito diferente. Ele tem uma bola parada diferenciada aqui também, tanto em falta quanto em pênalti, tá ligado? É diferente, mesmo hoje, com 33 anos, você contar com o Neymar e não contar, tá ligado? Não existe essa parada de aposentado, ele tá jogando bola, ele tem que se condicionar fisicamente pra estar disponível. É isso, rapaziada. Passa ano, a seleção vai mal e a gente tem que falar que o Neymar é a única solução. E não tem como questionar, não aparece ninguém aí que esboce um protagonismo na seleção brasileira. Teve o Rafinha ali em alguns momentos, tá ligado? Com o Dorival Júnior, que eu achei que ele jogou bem, fazendo gol de falta, chamando a responsa. Não é o cara, tá ligado? Não é o cara. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso, rapaziada, que eu mostrei aqui nos vídeos. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise. Se discordaram também, tudo bem. Deixa aqui nos comentários, que assim que der eu vou estar respondendo, eu vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.